também para destacar com vocês. Eu comecei a nossa aula conversando ali com o Lois a respeito do nome e tal, mas se habituem na nossa profissão, se habituem a usar o nome completo, tá? Ou pelo menos da melhor forma, assim, melhor abreviatura possível. Qual é a melhor abreviatura? Vou pegar aqui o nome da Adriana, que está aqui para o primeiro. Adriana A. dos Santos, ok? Mas procure colocar o teu nome completo da forma correta. Muitos alunos colocam lá o primeiro e segundo nome. Vou pegar um outro exemplo aqui, não é o caso, Ana Isabela. Ok, no caso aqui tem só uma Ana Isabela, mas se eu estou com um relatório que tem várias Anas Isabela, então habitue-se a colocar o nome correto ali, completo, por extenso, isso é muito importante. Eu observo que muitas pessoas não gostam do nome. Ah, eu não gosto do meu nome tal, né? Eu não quero usar o Silva. Meu, fazer o quê? Esse é o teu nome, coloca ali ou muda o nome. Agora, se é aquele nome que está com você, você tem que utilizar, né? Isso não é uma questão de facilitar a vida do professor ou não. Isso é apenas uma informação que é importante para a vida profissional de vocês, ok? E acho que, desde já, vocês devem se habituar a tratar tudo como se fossem profissionais. É uma forma de amadurecer, ajuda muito a vocês isso. Então, o nome completo eu coloco ali, né, sem abreviações, mas nem precisaria, né? Isso é uma coisa óbvia demais. Um e-mail válido, uma declaração, né? Teve colega que mandou a prova 2 vezes, apesar de tudo isso aqui, o sistema me informa que não vai validar aquela nota lá, e só ficou mesmo o primeiro envio. Então, quem enviou 2 ou 3 vezes aí, E assim, pessoal, a vantagem do formulário é que a gente fez vários exercícios ao longo do semestre, né? Então, o pessoal está habituado a fazer o formulário. Outra observação importante também foi quanto aos formulários. Tem uma galera que não fez o formulário, né? E não adianta falar que não fez porque não dava certo, não sabia, porque a prova veio direitinho. Mesmo quando era só o resumo, teve um monte de gente que não mandou o resumo. Então é óbvio que não vai ter a nota completa lá no quesito do fórum, ok? A prova exatamente, propriamente dita, né? Então a prova ela tinha a questão 6 aqui, é, e quanto à ordem das questões, pessoal, o programa é randômico. Pode ser que para você, a tua prova, essa questão aqui não tenha sido a primeira, ok? Então, eu vou responder a todas elas, mas a ordem que você fez a prova é outra. Vamos lá. Lê com atenção o contexto abaixo, o contexto. Para a elaboração de uma petição inicial, o Código de Processo Civil, seu artigo 319, exige que a qualificação das partes da qualificação das partes conste o endereço eletrônico. Então, quando tem a prova, eu costumo transcrever o teor dos artigos, aqui eu coloquei a numeração, na expectativa que você fosse em busca dessa legislação. Perfeito? Alguns vão, lembrando o pessoal de 2000, do código revogado de 83A, professor, mas o senhor não colocou o número do código aqui. Não é necessário. Legislação que está revogada a gente não estuda. E quando estuda é apenas para fins históricos ou para uma parametrização ou comparação. Perfeito? Então, quando eu coloco o número da lei, óbvio que é lei em vigor. Pois bem, a afirmação. Todavia, não existe previsão legal de intimação por e-mail. Assim, este serve apenas como um canal alternativo e informal de comunicação dos atos do processo. Tá? Assim, quando a gente falou de petição inicial, eu tratei com vocês desta questão do endereço eletrônico. É claro que quando a gente chega no nível que nós estamos aqui da matéria, tem todo um arcabouço para trás que a gente precisa dominar, né? Então, antes de dar a resposta, bom, vou dar a resposta direto, né? A afirmação é verdadeira ou falsa? Justifique a resposta. Então, a gente teria que ter uma parte da prova como questão objetiva, né? Aqui seria aquele campinho lá, verdadeiro ou falso. Mas, por conta do sistema da prova, que ela existe justificativa, eu achei mais fácil a gente colocar dessa forma, né? Como ela é objetiva, mas de redação direta, que facilitava a forma de correção da prova. Então, essa afirmativa é verdadeira ou é falso? Né? Essa afirmação ela é
verdadeira. Tá? Uma outra observação a vocês, pessoas, se habituem a responder o que foi perguntado. Vocês às vezes respondem, mas não fala nada do que foi perguntado. Então, a resposta é falsa ou verdadeira? Ela é verdadeira. Por que ela é verdadeira? Ela é verdadeira porque o e-mail, ele ainda não é uma forma autorizada pelo Poder Judiciário para fim de comunicação dos atos processuais. Então, eu ainda não tenho a intimação por e-mail. E mais do que isso, né, eu também não tenho nem mesmo a citação por e-mail. Alguns vão dizer lá, professor, mas o código fala em comunicação eletrônica. Veja, comunicação eletrônica não é sinônimo de e-mail. Uma coisa, ela pode, vamos dizer assim, o e-mail é uma forma de comunicação eletrônica. Então, comunicação eletrônica é gênero, do qual e-mail é uma das espécies de comunicação. Né? Fiquei muito satisfeito que alguns colegas chegaram a responder, né, já seria uma resposta um pouco mais avançada, nem exigi tanto de vocês, bastava me dizer que é verdadeira, porque não há previsão legal para isso, né, mas alguns colegas disseram que quando entra nas plataformas eletrônicas dos processos, a comunicação é feita lá internamente. Então, fiquei bem satisfeito, que denota que essa pessoa, ela de fato está preocupada com o processo, né, buscou estágio para poder entender qual é a dinâmica do processo, ou fez bastante leitura, uma leitura até mais aprofundada sobre a temática. Então, qual era a resposta que eu esperava? Ela é verdadeira. Eu não tenho nenhuma forma ainda regulamentada da utilização de e-mail como forma de comunicação. Por que que eu não tenho isso? Talvez aqui seja o ponto importante para vocês se aprenderem. Né? Os e-mails eu ainda não tenho uma forma eficiente de confirmação de leitura, porque para o processo eu preciso confirmar que a pessoa foi citada, que a pessoa foi intimada. Então, essa qualificação, eu vou ter lá o endereço da pessoa para que o oficial vá até a casa dela ou para que eu mande uma correspondência. Quando eu mando a correspondência, volta aquele AR. Quando vai oficial, volta a certidão do oficial. Ah, mas e se for por edital? O edital será publicado conforme os parâmetros legais. Aí sim. Só que o e-mail eu não tenho como confirmar que a pessoa recebeu aquilo. Até existe um mecanismo que a gente pode vincular o e-mail para saber quando a pessoa abriu aquele e-mail. Né? Agora, a abertura do e-mail não me diz com segurança, né, se ele foi efetivamente lido. Então, caberia muita contestação, muita discussão. Então, por enquanto, eu ainda não tenho esse e-mail como forma oficial. Mas é enviado e-mails? São enviados e-mails sim. Né? A gente recebe, os advogados recebem um e-mail quando há uma movimentação no processo, mas é apenas informativo, é apenas para poder aí ter uma agilização, porque é necessário entrar no processo para poder ter lá a, a confirmação do ato processual, ok? Alguma dúvida, algum questionamento? Algo não tenha ficado claro? Beleza? Vamos à próxima, então. Uma determinada ação de alimentos, ao nominar a ação, o advogado escreveu ação de investigação de paternidade. Todavia, formulou corretamente o pedido de alimentos. O juiz, ao despachar a petição inicial, determinou a extinção do feito na forma do 485-4 do Código de Processo Civil. Então, o juiz agiu corretamente? A resposta é não agiu corretamente. Né? Por que que o juiz não agiu corretamente? Então, qual que é a nossa fundamentação? Então, se a gente pegar aqui o 485-4, que eu vou até ler aqui para vocês o teor dele, para que todos possam entender. 485, 4. O juiz não resolverá o mérito quando, inciso 4, verificar a ausência de pressupostos e a condição válidos e irregular do processo. Veja, o que é o nome da ação? O nome da ação
ele não se enquadra como pressuposto processual, né? O nome da ação é aquilo que eu até durante a aula eu disse que é quando a parte batiza a ação. Então, ele tem lá endereçamento, ele tem lá a qualificação do autor, lembra, endereço do advogado, e aí, até na aula eu colocava lá, nome da ação. O nome da ação, me lembro bem que disse a vocês que ele era muito importante no processo físico, para poder que, na hora de colocar ele no processo, achar mais fácil lá o tipo de ação. No processo eletrônico, ele nem tem razão de ser mais esse nome dessa ação, para ser bem sincero. Todavia, ainda a prática processual ainda exige a nomenclatura, o nome desta ação. E o nome tem que ser correto, né? Qual teria que ser correto? Se a ação é de alimentos, teria que se chamar ação de alimentos e não ação de investigação de paternidade. Todavia, né, o que é mais importante em um processo, até está ali a palavra todavia também, é o pedido de alimentos. Então, o pedido da ação é que tem que ser correto. O nome, não. O nome não é diferenciador para um processo. Então, o juiz não podia extinguir o processo pelo 485. Na verdade, ele não podia extinguir por nenhum outro inciso do Código de Processo, né? Qual seria a atitude aqui correta, né? A atitude correta do juiz aqui, e felizmente muitos colegas acertaram isso, era determinar a emenda da petição inicial. Então, se o nome da ação está errada, o juiz tem que fazer o quê? Tem que mandar emendar a petição inicial. Lembra lá? A petição inicial será emendada quando ela dificultar o julgamento, mas houver erro sanável, vício sanável no processo. O nome da ação é um vício mais do que sanável. É um vício até tolo, porque o que de fato vai interessar é o pedido, ok? Então, mais uma vez, o juiz agiu corretamente? Não, o juiz não agiu corretamente. Ele deveria ter determinado a emenda da petição inicial, ou ainda, ele não agiu corretamente porque nome da ação não se enquadra em nenhum tipo de pressuposto válido ou regular de processo, ok? Beleza, pessoal? Nenhuma dúvida, nenhum questionamento? Ok. Mais uma. José Eduardo Lopes, residente na comarca de Londrina, estado do Paraná, foi processado por danos morais por Josiane Machado, residente na comarca de Maringá, estado do Paraná. Josiane Machado apresentou a petição inicial, ajuizou a ação na cidade comarca de Maringá, estado do Paraná. Pergunta: o local em que a ação foi ajuizada foi correto? Em caso positivo, justifique sua resposta. Se entender que está incorreto o local, explique qual o mecanismo processual que poderá José Eduardo Lopes utilizar para corrigir o foro em que a ação deve ser julgada. Justifique a sua resposta. Essa daqui é uma questão que, quando eu formulei ela, eu queria um tipo de resposta, mas muitos responderam outro tipo e eu acabei aceitando também, né? Então, vamos lá. Qual seria o local correto para ajuizar a ação? Quando eu elaborei a questão, pessoal, eu elaborei com a seguinte perspectiva: o local correto para ajuizar a ação seria Maringá, que é o domicílio do réu. Essa é a regra geral para o ajuizamento das ações. Então, regra geral, o domicílio do réu. Se houver alguma previsão específica, aí eu vou aplicar a previsão específica. Aí muitos de vocês vieram e fundamentaram que a ação foi ajuizada de forma correta lá na cidade de Londrina e usaram como justificativa o artigo 46. Deixa eu até achar ele aqui, se é o 46 mesmo, porque eu não, ainda não, esse código novo ainda não decorei a numeração dos artigos ainda. Deixa eu achar aqui. Na verdade, o artigo 53. É competente o foro, letra A, de ação de reparação de dano. Ou ainda, o quinto aqui, ó, de domicílio do autor ou local do fato para ação de reparação de dano sofrido em razão de delito ou acidente de veículo. Então, muitos fundamentaram nesse inciso
quinto aqui, tá? Na verdade, quando você usa aqui, eu não falava aqui em acidente de veículo, não falei em acidente de veículo aqui, simplesmente falei em ação de reparação de danos morais. Muitos fundamentaram com base naquele artigo, eu acabei aceitando a fundamentação. Então, na verdade, aqui, quem respondeu Maringá acertou, quem respondeu Londrina também acertou, mas acertou dependendo do que? Da fundamentação apresentada. E aqui tem muitos que citaram o artigo 100 do Código de Processo. O artigo 100 do Código de Processo, se você for ler no Código atual, você vai ver que não tem nada a ver com competência. Mas o Código de 73 era o artigo 100. E alguns colegas, esse pessoal aí do Código 73, inclusive colocava Código de 73. Né? Então aí denota que a pessoa não teve nenhuma leitura da matéria. Realmente é muito, muito triste isso. Mas enfim, né? Vamos lá. Então, qual seria a resposta correta aqui? Então aqui eu aceitaria que você colocasse como positivo ou negativo. Né? O que fez diferenciar, o que diferenciou você foi a tua fundamentação. Mas qual era a fundamentação? Se você colocou como correto o local, né, foi correto a fundamentação que eu aceitava, porque se tratava de uma ação de reparação de danos e aceitava tanto como acidente de veículo ou não, ok? Para quem disse que estava errado, quem disse que estava errado, ele teria que, qual é o mecanismo processual para corrigir? É a preliminar de incompetência do juízo, incompetência relativa, né, ou absoluta é colocada lá. Esse tipo de incompetência é uma incompetência relativa, ok? Alguns aí, uns 2 ou 3, fundamentaram como ser uma incompetência absoluta. Aí eu fui obrigado a descontar alguma coisa da resposta, ok? Porque se trata de uma competência relativa e não absoluta, ok? Beleza, pessoal? Tranquilo? Então aqui tanto faz você colocar como correto ou incorreto, eu aceitei as duas respostas, desde que houvesse ali a fundamentação. Mas fica a dica aí, tá, pessoal? Aqui não fala em acidente de veículo, terrestres, né, ou aeronave. Então, se não fala, você tem que aplicar a regra geral. Não precisa entrar nesse detalhe, mas tudo bem, aceitei, mas fica aí a minha ponderação, a minha observação. Ok? A questão 9. Luciana Fagundes foi citada por edital, numa ação de desapropriação. Devido às peculiaridades dessa modalidade de citação, a ré não tomou conhecimento da citação, embora a mesma tenha observado todos os requisitos jurídicos. Aqui me chamou a atenção algumas provas que na resposta você via claramente que a pessoa vinculava esse aspecto aqui, ó, embora a mesma tenha observado todos os requisitos jurídicos, vinculava isso aqui ao nome da Luciana. Mas não foi a Luciana que observou todos os requisitos. O que foi observar todos os requisitos foi a citação. Então, isso aqui é língua portuguesa. Se o embora esteja aqui depois de citação, está se referindo à citação e não a Luciana Fagundes. Então, aí tem que tomar cuidado também com a leitura e interpretação das provas. Ok? Então, Luciana foi citada por edital e a citação por edital respeitou todas as normas, né, todos os requisitos jurídicos. Assim, como ela não tomou conhecimento, né, a ré não constituiu um advogado nem apresentou, portanto, sua contestação no prazo legal. Analisando o Código de Processo Civil, o juiz entendeu que deveria julgar antecipadamente a lide, na forma do 335.2 do Código de Processo Civil. O 355.2 do Código de Processo Civil fala lá na revelia e os seus efeitos da revelia. A decisão do juiz foi correta? Resposta é não. A decisão do juiz não foi correta. Por que não foi correta? Ora, quando a gente estudou a contestação, a gente aprendeu que a contestação ela deveria ser especificada, né? Então tem que contestar todos os itens apresentados pelo autor. Mas o código permite, né, a contestação genérica em uma situação, né?
Qual é a situação? Na situação em que é dado a ele um curador especial. Né? Fiquei muito satisfeito que grande maioria acertou a resposta disso aqui. Então, a decisão do juiz foi correta? Não, não foi correta a decisão do juiz, porque o juiz deveria ter nomeado um curador especial para fazer a defesa da Luciana. Mas, professor, ela já tinha perdido o prazo. Óbvio que ela já tinha perdido o prazo. Para o juiz poder nomear um curador, tem que ser lá um revel citado por edital ou um revel citado por hora certa. Ou ainda, se for incapaz e os interesses dele colidirem com o seu representante legal. Então, nessas hipóteses aí, é óbvio que tem que ser revel, para depois o juiz dar a ele um curador especial. Então, felizmente aí, muitos acertaram. Eu não tenho que falar em revelia aqui, pelo menos não por enquanto. Né? Na verdade, nunca vou ter que falar em revelia, porque o juiz dará um curador especial para que o curador faça a defesa desse réu. Ok? Lembrando mais uma vez que a citação por edital, ela tem que respeitar todos os requisitos, senão amanhã depois o réu aparece e alega ali a sua nulidade. Ok? Então, mais uma vez, a decisão do juiz foi correta? Não, a decisão do juiz não foi correta, ele deveria ter nomeado um curador especial para que esse curador providenciasse ali a contestação da ré. Aí, né, muitos podem perguntar, e na prática isso é bem curioso, digamos assim, mas como é que ele vai contestar se ele não sabe nem quem é a Luciana? Né? Como é que um curador especial defende o réu? Vejam, pessoal, o curador especial vai fazer uma defesa técnica. Ele vai contestar o processo, analisando lá se houve prescrição, se a legitimidade está correta, se há interesse processual, se o pedido é juridicamente possível, se tem coerência no pedido, se é acumulado, se é possível acumulação. Agora, se restringe a isso. Não tem como ele saber se a Luciana deve ou não deve. Né? Fiquei bem contente também que alguns colegas foram, inclusive, olhar a lei de desapropriação. Todavia, ali, alguns fundamentaram errado. Né? Partiu de um pressuposto errado lá dentro da norma. Então, alguns deu para validar um pouquinho da nota, outros não deu para validar muita coisa. Ok? Mas a ideia era essa, dessa pergunta aqui. Já era uma pergunta que eu considero um pouco mais difícil, né? Exigia um pouco mais de interpretação do código para poder responder. Não era uma resposta direta, assim, pronta e acabada. Era uma questão mais difícil essa. Eu procuro sempre na prova colocar questões fáceis, médias e difíceis. Né? Na verdade, uma difícil, uma, duas difíceis, as demais fácil, né, ou média ali de resolução. A 10. Num processo de investigação de paternidade, o réu foi citado validamente, por meio de oficial de justiça, contudo não apresentou contestação, se tornando revel. Diante deste cenário, o juiz julgou antecipadamente o mérito da forma 355, 2 do Código de Processo Civil. Essa pergunta era muito parecida com a anterior, muito parecida, mas eu considerava uma resposta, enquanto a outra era difícil, essa aqui eu considerava fácil. Por que essa aqui é fácil? Porque essa aqui foi um exemplo que a gente trabalhou durante a aula. Né? Isso aqui foi o que eu falei durante a aula com vocês. Quando eu tratei desse assunto, tinha lá exatamente esse exemplo. Né? Inclusive, eu disse a vocês, a investigação de paternidade é um dos direitos da personalidade. A paternidade é um direito da personalidade. E, enquanto tal, é um direito indisponível. Não tem como abrir mão. Né? Eu não quero ser pai daquela pessoa. Eu não quero ser filho dele. Né? Se eu pudesse escolher, eu queria ser filho do Silvio Santos. Né? Amo muito meu pai, mas se eu pudesse escolher, escolheria o Silvio Santos ali, né? Para ter um pouco mais de conforto nessa vida. Mas, enfim, brincadeiras à parte. A questão de paternidade, ela é um direito indisponível. Se é indisponível, não se aplica os efeitos da revelia. Né? Esse foi o tema da nossa aula. Isso foi discutido em sala. Né? Sala de aula remota, mas sala de aula. Então, eu acreditava, né, que ninguém fosse errar, porque você parte do pressuposto que pelo menos a aula o pessoal assistiu. Né? Mas, enfim, qual não é a decepção, né, a tristeza da gente, que às vezes você vê lá um ou outro errando. Né? Foram poucos os erros, mas houveram erros aí. Ok? Beleza? Não tem muito o que falar desse daqui, já foi amplamente tratada com a gente em sala de aula. Um pouco mais difícil também.
Regina Cardoso ajuizou uma ação de alienação judicial de coisa comum, em face de José Inocêncio, requerendo a extinção do condomínio e alienação de um bem que possuíam em conjunto, né? Então, eles tinham uma coisa e ela queria vender. Realizada a audiência de conciliação, as partes não chegaram a um bom termo, né? Não houve um acordo, pelo que o feito, né, o processo continuou a sua tramitação. No prazo da contestação, o réu também apresentou reconvenção, pedindo a condenação do autor ao pagamento de 50% das despesas da manutenção do imóvel, do qual eram coproprietários. Então, a partir de agora, tenho duas ações. Eu tenho uma ação da Regina contra o José e uma reconvenção do José contra a Regina. Lembrando, então, né, sempre que reconvenção ela tem natureza jurídica de ação. Na oportunidade que Regina foi intimada por meio de seu advogado da reconvenção, que pedia a contestação das despesas para manutenção, a mesma informou ao seu advogado que tinha interesse na desistência da ação. Ela não queria mais que continuasse o processo. O que foi feito prontamente por seu advogado, que peticionou no processo, desistindo da ação. O juiz, ao receber o pedido de desistência, determinou de imediato a extinção da ação e da reconvenção. Ambas sem julgamento do mérito, uma vez que Regina Cardoso não tinha mais interesse nas ações judiciais. Né? A atitude do juiz foi correta? Também não. A atitude do juiz não foi correta. Por que não foi correta a atitude do juiz? Porque a reconvenção e a ação, elas têm natureza autônoma. São ações separadas. E está na lei, pessoal, está escrito com todas as letrinhas lá no código. Né? Se a parte desistir da ação, a reconvenção terá sua continuidade. O feito vai continuar a sua tramitação. Perfeito? Então, era essa a resposta. Não tinha como a Regina Cardoso desistir do processo. Ela até pode desistir do processo, não tem nenhum problema. Né? Muitos, na verdade, eu queria só isso aqui, né? Respondendo só que não foi correta a atitude, porque a reconvenção ela é autônoma, eu já estava mais do que satisfeito. Né? Alguns colegas me surpreenderam positivamente, fica aí também desde já os meus parabéns, que colocaram inclusive que para desistir da ação seria necessário a concordância do réu, porque já houve aí a citação. Então, fica de parabéns aí o pessoal que colocou isso, porque realmente é verdade. Para que haja a desistência, é necessário que o réu concorde. Né? Então, como eu falei, está escrito com todas as letras lá no código, no artigo 343, parágrafo 2º. A desistência da ação ou ocorrência de causa extintiva que impeça o exame de seu mérito não obsta o prosseguimento do processo quanto à reconvenção. Né? E ainda o parágrafo 6º ajuda. Ó, o réu pode propor reconvenção independentemente de oferecer contestação. Então, quem errou essa daqui, né, infelizmente não se deu, me parece, né, posso estar equivocado, não se deu nem o trabalho de ler o código nos artigos que tratam da reconvenção, que está escrito lá, né, desistiu da ação, a reconvenção ela vai ter continuidade. Perfeito? Então, era essa aí a resposta padrão que a gente esperava aí da prova de vocês. Mais uma. Nenhuma dúvida, pessoal? Ninguém quer comentar nada do que respondeu? Fiquem à vontade, pessoal. Vocês têm que tirar as dúvidas de vocês, senão eu já sei a matéria, agora vocês é que têm que buscar. Ok, Rafa, obrigado aí pela resposta. Contexto. No processo judicial, o que se prova são fatos jurídicos, ou seja, aqueles fatos do mundo sobre os quais incidem disposições normativas que influenciam o universo jurídico, o qual gravita em torno das partes. Não se busca provar o direito, uma vez que este, em regra, está preconizado em normas jurídicas positivadas. Né? Foi de propósito eu destaquei ali as palavras fato jurídico e direito mesmo. Assim, é plenamente aplicável ao nosso processo, ao nosso direito, o brocardo latino iura novit curia, que numa tradução livre significa o juiz, né, o tribunal, conhece os direitos. Inclusive, essa iura novit curia está no Humberto ali,
né? Ele usa muito esse brocardo quando ele explica essa parte da matéria. Afirmação. Portanto, segundo o Código de Processo Civil atualmente em vigor, as partes não têm obrigação de provar nenhum direito, pois os mesmos estão presentes na Constituição Federal, leis, decretos e demais instrumentos normativos. Né? Tem um parênteses fechado ali, mas eu não abri ele. Deveria ter tirado esse último parênteses ali, mas agora que eu o vi. Vamos lá? Essa afirmativa é verdadeira ou é falsa? Essa afirmativa ela é falsa. Por que ela é falsa? Porque quando se trata de direito municipal, né, ou direito estadual, ou direito consuetudinário, a parte tem obrigação de provar esse direito. Então, esses direitos, eles precisam ser provados, porque, embora o juiz deva conhecer os direitos, o Brasil, a gente sabe que ele tem uma pleia de leis, né? São muitas as leis, são muitas as legislações. Então, a obrigação do juiz é conhecer a legislação federal. A legislação estadual, caso ele queira, caso ele entenda necessário, a parte precisa daí provar esse direito. Mas como é que prova a vigência de um direito? Lembra, eu expliquei a vocês, tem que ir na Câmara, ou na Câmara de Vereadores, ou lá na de deputados, para que possa pegar, então, uma certidão de que aquela lei ainda está em vigor, ok? É claro que, na maioria das vezes, o juiz até nem faz isso, ele mesmo vai checar se aquela lei está ou não está em vigor. Mas a legislação traz essa previsão. O juiz ele tem a liberdade, né, de exigir que as partes produzam essas provas, ok? Tentando achar aqui o artigo, não me lembro de cabeça o número do artigo. Alguém lembra o número do artigo que fala dessa obrigatoriedade aí? Que eu não estou me lembrando aqui, não. Eu não estou achando aqui o artigo que fala dessa obrigação dos direitos. Aqui, 376. A parte que alegar direito municipal, estadual, faltou o que eu falei, o estrangeiro ou consuetudinário, provar-lhe-á o teor e a vigência, se assim o juiz determinar. Então, se o juiz determinar, a parte ela é obrigada a provar a vigência desses direitos. Também, reputável, isso aqui é uma prova, uma questão de dificuldade mediana, né? Embora também conste aí do material de leitura, conste também aí do material de aula que a gente disponibilizou para vocês, ok? Tranquilo? Então, direito municipal, estadual, constitucional ou mesmo estrangeiro, a parte tem que provar caso o juiz assim exija. A outra é 13 na minha ordem aqui. Rafael Chagas foi citado no processo de despejo por falta de pagamento, proposto por Júlio Viegas. Tempestivamente, Rafael Chagas apresentou apenas a reconvenção, observando as normas do Código de Processo Civil, na qual pediu uma indenização em face de júri, alegando que este também violou o contrato, uma vez que o imóvel apresentou vários defeitos que prejudicaram sua moradia. Considerando a afirmação assim, é possível afirmar que Rafael Chagas é revel na ação de despejo? Sim, é possível, né? Rafael Chagas ele é revel no despejo. Por quê? O que é a revelia? A revelia ela ocorre quando o réu deixa de se manifestar sobre a petição inicial. Ela pode ser uma revelia total, quando contesta, mas não aborda nenhum dos fatos da inicial, ou mesmo não contesta, ou ela pode ser parcial, quando contesta apenas uma parte. Aqui no caso não falou de uma parte, então aqui no caso trata de uma revelia total. Então, ele é revel na ação de despejo? Ele é revel na ação de despejo, mas ele apresentou a reconvenção. Veja, a reconvenção ela é diferente da contestação. Na reconvenção, o reconvinte formula pedido. Na contestação, ele apenas se defende. Então, é muito comum a gente encontrar os autores dizendo que a reconvenção é um tipo de contra-ataque, é uma forma de contra-ataque, que você apresenta uma pretensão
própria contra o autor. Então, aqui, o Rafael, né, que foi citado, ele quer uma indenização também. Né? Por quê? Porque o contrato, ele não pôde usar a casa tinha defeito, a casa tinha goteira, a casa não tinha, enfim, tinha algum defeito que dificultava lá a sua utilização. Por conta disso, então, ele foi revel na ação de despejo. Perfeito? Lembrando que não foi objeto da prova, mas é importante lembrar isso também, que, perdão, que o revel ele pode voltar a participar do processo a hora que ele quiser, ok? Simplesmente os atos em que já ocorreram não vão poder ser refeitos, já estão vencidos, mas ele pode voltar a participar caso ele queira, ok? Vamos para a próxima então? 14. Pessoal, eu esqueci de perguntar, vocês estão vendo a prova aí, né? Tá aparecendo aí na tela. Se não tiver também, agora está quase acabando, mas que bom. Eu coloquei lá, esqueci de confirmar com vocês. 14. Afirmação. No que tange a petição inicial, não se confunde fundamento jurídico com fundamento legal, sendo este imprescindível e aquele último dispensável. Na verdade, pessoal, essa utilização dessas duas palavras aí, para a gente ver até a questão do português de vocês, porque isso aqui exige uma leitura um pouco mais acurada, né, desse um ser indispensável, o outro ser imprescindível. Então, eu fui bem claro para vocês, eu reputo uma pergunta fácil também, né? Eu fui bem claro para vocês na petição inicial que não é obrigatório o fundamento legal. A gente tem que apresentar o fundamento jurídico. Né? O fundamento legal é a lei pura e simples. Eu não tenho que citar a lei. Eu só tenho que, ou melhor, eu não tenho que citar a lei. Se eu citar uma lei municipal e o juiz quiser, eu terei que provar essa lei, mas eu não sou obrigado a colocar lei no meu processo. Então, essa afirmação, ela é verdadeira ou ela é falsa? É uma afirmação verdadeira. Né? São coisas que não se confundem. O fundamento jurídico é todo o arcabouço de legislação, de princípios que tocam o processo civil, enquanto fundamento legal, ele se resume à lei. Alguns, inclusive, chegaram a dizer que dentro do fundamento jurídico, eu tenho a lei. Né? E foi isso que eu coloquei também. Embora o destaque seja uma matéria um pouco divergência, alguns autores entendem que a lei não é fundamento jurídico, mas felizmente é a minoria que fala isso, mas eu continuo colocando dentro do fundamento jurídico, inclusive a lei, ok? Então, são figuras diferentes? São. O fundamento jurídico, ele é imprescindível? É. Eu tenho que ter fundamento jurídico. Agora, o fundamento legal eu posso dispensar? Sem nenhum problema. Não há nenhum impedimento a isso. Ok? Mais uma, né? Essa 15, pessoal, ela é assim, é uma das coisas que o aluno tem a maior dificuldade de entender. Eu já observei isso aí ao longo de tantos anos de docência. Né, é uma coisa que, se você voltar nas aulas gravadas, em algum momento eu vou ter destacado isso, tenho certeza. Mas vocês confundem muito isso aqui. Né? Então, vamos lá. Numa ação de investigação de paternidade, o autor não precisa formular pedido de alimentos, pois se trata de pedido implícito. A afirmação é verdadeira ou é falsa? Pessoal, isso aqui é falso. Tá? Não pedido, pessoal, são coisas diferentes. Cada coisa que eu quero, eu tenho que pedir. É que aqui no Brasil a gente tem alguns hábitos um pouco diferentes, né? Você olha para a pessoa e pergunta assim: você tem horas? A pessoa te responde que agora são 8h45. Mas você não perguntou a hora, você perguntou se ela tinha as horas. Né? Então, qual a resposta que a pessoa deveria dar é sim. E parar por ali, foi aquilo que você perguntou. O processo é basicamente isso. O juiz só vai dar o que você pedir. Aquilo que você pedir, você não vai ter. Então, alimentos e paternidade são coisas completamente diferentes. Nem todo mundo que quer a investigação de paternidade vai precisar de alimentos. Tá? Já vou falar sobre isso, Daniela, só um minutinho. Então, são coisas assim que não se misturam. Alimentos é uma coisa, é, alimentos é uma coisa, investigação de paternidade é outra. Já respondo a você também, Rafaela. Por quê?
nem todo mundo que pede investigação de paternidade precisa dos alimentos. Vamos começar assim, ó. Uma pessoa rica, né? Precisa ser rica, uma pessoa que tenha condição de se autossustentar. Eu, no meu caso hoje, né, eu me sustento. Eu pago as minhas contas sozinho com advocacia, com as aulas, consultoria, enfim, eu pago as minhas contas. Vamos imaginar que hoje eu fosse buscar o meu pai. E vamos imaginar que o meu pai fosse uma pessoa carente, meu pai fosse um morador de rua, por exemplo. Eu tenho que pedir alimentos para o meu pai? Na verdade, seria o contrário. O meu pai é que iria pedir alimentos para mim. Então, eu investigaria a paternidade e, e eu teria depois que pagar os alimentos ao meu pai. Eu vou começar pela resposta da Rafaela. Mas, professor, não é implícito, por ser um direito da criança? Rafaela e colegas, investigação de paternidade não precisa ser de criança. Eu acabei de dar o meu exemplo, né? Eu aqui dos altos da minha idade, vou lá e proponho investigação contra o meu pai. Então, quando a gente tem uma pessoa propondo uma ação, não quer dizer que ela seja criança. E mesmo que fosse criança, olha só, a criança mora, vamos pegar a mesma coisa, né? Não dá, não dá. Teria que ser uma mãe, né? Uma mãe, deixa eu pensar quem aqui, pessoa que vocês conheçam. Ana Hickman. Ana Hickman. Vamos imaginar que a Ana Hickman, ela vá propor, né? Na verdade não é ela, é o filho dela, né? O filho dela vai propor uma ação, ela como mãe representando ele, uma ação de investigação de eternidade contra o pai. E descobre a mesma condição, né? O pai foi lá um manequim famoso que caiu na vida e está lá, morador de rua hoje. Ana Hickman, o filho da Ana Hickman, vai precisar de alimentos desse suposto pai? Teoricamente ele não vai ter nem como pagar, embora ele teria obrigação por lei para pagar. Ana Hickman certamente ela não iria buscar esses alimentos, porque a criança, até que se prove em contrário, ela consegue arcar com toda essa despesa, ok? Bom, acho que a ideia era essa aí da Rafaela, né? Eu ainda tenho a Daniela para tratar e tenho aqui a Amanda Rodrigues. Enquanto eu acho a súmula aqui, eu vou responder a Daniela. Professor, mas o pedido de alimentos não é considerado prestações sucessivas? Veja, concordo com você. Os alimentos são prestações sucessivas. Agora, o que é implícito nos alimentos de prestações sucessivas? Está implícito que depois que eu pedir a primeira, as demais elas serão automaticamente incluídas. Então, o implícito aqui, Daniele, é depois de feito o pedido. Eu peço uma prestação e está implícito que eu quero todas as outras ali no meio do caminho. Beleza? Então, concordo com você. Não está errado você dizer sim que é uma prestação sucessiva. Ela é uma prestação sucessiva, ela é um pedido implícito, mas ele se torna implícito a partir de eu formulei o pedido. Olha, eu quero os alimentos. Depois que eu disse que eu quero os alimentos, os alimentos que vencerem no curso dessa demanda, eles aí serão implícitos. Ok, Daniele? Ficou claro isso? Eu tenho a súmula 277 do STJ. Deixa eu ler o que diz a súmula para vocês aqui e para mim também, porque de cabeça eu não decorei esse trem, não. Súmula 277 do STJ. Ela diz assim. Ok. A súmula diz assim, ó. Julgada procedente a investigação de paternidade, os alimentos são devidos a partir da citação. Está correto isso aqui. Essa súmula é perfeita e aplicável, mas é assim, cadê aqui? Amanda e colegas. O que acontece? Eu posso cumular a ação de paternidade com alimentos. Então, eu posso propor uma ação de investigação de paternidade cumulada com alimentos. Ok. Quando eu proponho uma ação de paternidade cumulada com alimentos, o que a súmula está dizendo é isso. Quando o juiz julgar a ação de investigação de paternidade, os alimentos desta mesma ação serão devidos a partir da citação e não a partir da sentença. Só que para isso,
colegas e Amanda, é necessário que tenha sido formulado o pedido de alimentos, tá? Na verdade, assim, para a gente resumir a resposta aqui. Pedido de alimentos, pessoal, não é pedido implícito. O que é implícito? São juros, correção monetária, honorários advocatícios e as prestações sucessivas, quando já formulada a primeira, as demais é que vão estar lá. Então, esses são os pedidos implícitos. Os demais pedidos têm que ser formulados. Então, para eu ter direito aos alimentos, é necessário que exista esse pedido, porque uma coisa não decorre da outra, né? Nos dois exemplos que eu coloquei para vocês, acho que fica bem claro que a pessoa, ela pode querer, ela tem direito a um pai, mas tendo o pai, ela não vai precisar ter alimentos desse pai. São coisas bem separadas. Ok? Embora também os alimentos sejam direito à personalidade, né, para garantir, mas eu preciso pedir. Se eu não pedir, eu não vou receber isso daí. Ok? Não sei se respondi a todos, não sei se ficou claro tudo isso aí. Beleza? Então, meus queridos, essa aí era a nossa avaliação, né, com todos os seus percalços. Então, eu devo, hoje à tarde, mais tardar amanhã, né, as notas vão estar disponíveis para vocês aí. Obrigado, Amanda. As notas vão estar disponíveis para vocês aí no sistema, ok? Vejam, reflitam, se alguém tiver alguma dúvida ainda, estou à disposição. Quarta-feira, na nossa aula, a gente pode voltar a conversar, não há nenhum problema. O ideal é que vocês entendam, né, o que aconteceu nessa prova aí. E fica aí meu pedido a vocês, né? O pedido não é nem só para minha matéria, é para todas. Estudem mais, se dediquem, né? Aproveitem esse período aí da humanidade, porque o que eu observo, vou falar agora do quadro geral, não só da nossa turma, vou falar da instituição inteira, vou falar até de outras instituições pelo país que a gente tem contato com professores e diretores, reitores e até alunos de outras instituições. A gente observa muito, pessoal, que a galera, de um modo geral, por N motivos, tá? Não é crítica, é apenas um comentário, não estão estudando muito, não estão se dedicando, estão levando a coisa bem embolada mesmo, né? A gente observa na nossa prova, agora falando de vocês, a gente observa que eu tenho lá grupos, né? Vocês respondem a prova juntos, depois trocam as palavras para poder dizer para o professor que fez sozinho, mas pelos erros de português que acontecem, pelos erros de citação que acontecem, essa galera do código de 73, impossível que 10 pessoas tenham errado esse mesmo, certamente um colega errou e os demais foram no embalo. Então aproveita para estudar, porque quem estudar um pouquinho, quem aprender um pouco mais, vai sair na frente aí dos colegas, né? A gente, no futuro aí, quem for prestar um concurso, né, vai ter que acertar bastante questões, né? O OAB também tem que acertar. Então quem estudar, quem se dedicar, vai ter mais facilidade na vida aí, ok? Hoje eu não vou colocar formulário para vocês, era apenas para a gente poder corrigir a nossa prova, mas quarta-feira que vem a gente retoma, né, a matéria daí do segundo bimestre, e por favor estudem, pessoal. Isso aí depende, o futuro de vocês depende do quanto você se dedicar agora, né? Se dedica agora, que você vai ter tempo no futuro, senão você aproveita o tempo agora, uma hora você vai ter que estudar, não tem jeito, né? Se você quer ter sucesso profissional, um dia você vai ter que estudar. Eu recomendaria que fosse esse o momento. Ok, meus queridos e queridas, né? Alguma pergunta, alguma coisa, senão eu libero vocês para vocês lerem, né? Começarem a já se preocupar com a matéria do segundo bimestre. Vocês têm um livro, né? E eu estou seguindo a ordem do livro. Ok, pessoal? Alguma dúvida, alguma coisa? Senão eu agradeço aí a atenção de vocês e um forte abraço a todos. Tá bom? Obrigado, gente. Valeu, Luiz. Tá bom. Obrigado, Cíntia. Rafaela, tchau, tchau. Amanda, tchau. Prof, Oi. então na sexta não tem aula. Não, sexta-feira é recesso acadêmico. Sexta-feira é recesso. É dia do professor que eles anteciparam para o dia 9? Dia 9 de outubro. O recesso no dia 15 veio para o dia 9. Então, beleza, professor, até mais. Até mais, querida. Obrigado. Tchau, Alexandriano. Valeu, Luiz. Eliane, tchau, tchau. Olha lá, o Luiz, glória ao recesso. Vai estudar, velho. Toma jeito.
Tchau, tchau, pessoal. Forte abraço.